Tá querendo começar a se maquiar agora e não tem nenhum produto ainda? Já fica nesse vídeo que eu vou te falar aí uns produtos que são essenciais pra você começar na sua automaquiagem e que a gente vai tentar gastar aí o menos possível, vamos falar assim, porque a gente sabe que produtos de beleza nem sempre é tão barato, mas esses produtos aqui que eu vou listar pra vocês são essenciais pra uma maquiagem completa. Obviamente, se você quer uma maquiagem mais básica, tem vídeo meu aqui fazendo maquiagem com 3 produtos só, então dá uma olhadinha lá depois, porque aí você consegue fazer algo mais básico, mas se você quer uma maquiagem completa que dure, esses produtos aqui vão te ajudar na hora de você fazer sua compra. Então pega aí seu papelzinho e bora montar essa listinha. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje a gente vai montar aí a sua necessaire da iniciante pra poder começar a se maquiar. Vamos começar primeiro com a preparação de pele, porque a gente sabe que cuidar da pele é tão essencial quanto a maquiagem, principalmente se você usa maquiagem, você tem que cuidar da sua pele. Então a skincare aí não pode ficar de fora. E eu tô aqui com um tônico hidratante, porque ele é pra pele sensível, pele mais sequinha, mista, tá? Ele é muito bom porque ele já vem ali meio que limpando e tonificando a sua pele ao mesmo tempo que hidrata. Eu não tô com meu hidratante aqui, mas um hidratante também é essencial. Você pode escolher entre ter só o tônico hidratante e o hidratante, mas se você tem a pele aí oleosa e quiser comprar o tônico, o seu tônico vai ser o adstringente. Só que o tônico adstringente, ele serve realmente pra limpar a pele, tá? Então, ter o tônico adstringente e o hidratante talvez seria uma composição bem melhor do que ter só o tônico, porque ele pode acabar ressecando a sua pele ao longo ali do dia. Então, se você tem pele oleosa, você precisa do hidratante também. Se você tem pele seca e puder comprar os dois, melhor ainda. Se não, acho que o hidratante é assim, ó, primordial, tá? O tônico vem depois ali numa segunda compra. Tá tudo bem ficar um tempinho sem um tônico hidratante. Base de alta cobertura. Não precisa ser mate se você não quiser. Mas alta cobertura, dependendo aí do seu produtinho, ela é muito mais fácil de aplicar e de secar na sua pele, então ela vai durar mais também. Você consegue diluir ela com um diluidor ou com uma blendagem, mas também se você passar pouco, a cobertura vai acabar ficando mais leve, então você consegue fazer muita coisa com a base de alta cobertura. Por isso que eu indico a alta cobertura primeiro. Mas lembrando, sempre tenta ali dosar bem, porque quando você tá começando, usar uma base muito pesada pode ser estranho. Então alta cobertura, mas aprende ali aí passando de pouquinho pra você poder ir se acostumando, tá? Mais um produtinho importante, corretivo do seu tom de pele. Não precisa ser um corretivo colorido agora a gente não sabe muito bem como mexer com corretivo colorido, tá? No início, você pode acabar passando o corretivo colorido e não conseguir cobrir essa cor, tá? Além de dizer que às vezes é difícil a gente entender qual o tom que vai cobrir qual ali. Tem que ter uma prévia ali do círculo cromático, saber um pouquinho de colorimetria, então não vale a pena comprar agora, deixa pra você gastar quando você tiver ali aprendido um pouquinho mais. Mas um corretivo da cor da sua pele vai ajudar já a esconder ali o que você quer esconder, manchinha, olheira. Lembrando que se for alta cobertura ele cobre bem mais, se for um mais hidratante ele vai cobrir um pouco menos e também vai durar um pouco menos. Mas isso você vai descobrindo conforme você vai usando ali o tipo de produto que você gosta na sua pele. Tá? Mas corretivo do seu tom de pele, bota aí na sua listinha. Vamos falar dos pós agora? Você pode usar ou pó solto ou um pó compacto. Esse daqui é um pó compacto translúcido, mas assim, é de uma marca bem baratinha, então ele deixa um fundo de cor branco, tá? Então, dependendo do seu tom de pele, talvez o pó translúcido não seja tão bom pra você. Você opte por comprar ou um pó compacto que tenha cor, mas aí muito cuidado, porque aí ele coloca uma camada, então a sua maquiagem pode ficar mais pesada, tá? Ou um pó solto ali, que ele vai por menos cobertura de cor, ele é mais fininho, mas ele faz mais bagunça, tá? Então assim, se você se maquia em casa, você tem um espaço ali melhor pra usar, o pó solto vai te ajudar bastante. Se não, você precisa se maquiar na rua e tudo mais, talvez um pó compacto seja uma opção muito melhor, tá? Mas independente dos dois, você pode escolher e aí você me diz aqui nos comentários qual dos dois você prefere. Agora a gente vai falar de contorno, blush e iluminador. Eu não tenho uma paletinha aqui que é o trio junto, mas eu tenho aqui, ó, 2 produtinhos pra poder meio que exemplificar. Esse daqui é um blush unitário, esse daqui é um bronzer, na verdade, e um iluminador, olha só. Mas, se eu posso te indicar uma coisa agora no começo procure uma paleta que vem o triozinho junto. Não precisa ser tão caro, mas que combine aí com o seu tom de pele, porque você vai usar ela o tempo todo, vai ser a única coisa que você vai precisar, você não vai querer ficar comprando mais um monte de contorno, um monte de blush. Claro que depois de um tempo a gente quer, né, aprender a usar contorno cremoso, ou usar o blush líquido, mas isso é lá na frente. Agora, compra uma paletinha, um triozinho que vem contorno, blush e iluminador pro seu tom de pele, porque isso aí a gente já vai usar como sombra também, porque dá pra fazer uma maquiagem inteira só com a paletinha aí de blush, contorno e iluminador,
Inclusive, acho que eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Se eu tiver, eu vou deixar linkada, não lembro agora. Mas você não precisa de uma paleta de sombra pra agora, tá? Se você quiser, você pode comprar. Ai, gostei muito de uma paleta X, que tem rosa, que tem laranja, e eu gosto de usar, tudo bem. Agora vamos para o batom. Batom é a cor que você quiser, a cor que você gosta, que você se sente bem, que você sabe que você vai usar sempre, tá? Esse aqui tá só pra exemplificar, porque eu uso bastante esse rosa da Mari Maria. E ele tem um aplicador que ele é muito bom. Se o batom que você escolheu tem esse tipo de aplicador, ele já vai servir para você desenhar o seu lábio. Então, talvez você não precise de um lápis delineador de lábios. Mas, se você tem muita dificuldade de aplicar o batom, independente do aplicador que ele tem, um lápis delineador vai te ajudar muito. Pega ali da mesma cor do seu batonzinho, um tomzinho mais escuro ou mais claro, pra você ir aprendendo ali a desenhar o seu lábio. Mas escolhe a cor que você gosta, o batom que você gosta. E é isso. Vamos falar do delineador? Eu gosto muito de delineador líquido. É um delineador que você demora um pouquinho mais pra aprender, mas ele é muito bom depois que você aprende, porque ele rende muito. Já vem com o aplicador e ele não fica seco depois, sabe? Mas se você acha que não vai conseguir praticar com um delineador líquido, pega um lápis delineador para você ir aprendendo no início, tá? Claro que eu tô indicando o delineador para você aprender a fazer ali o gatinho, porque eu sei que a gente gosta de um gatinho, entendeu? A gente gosta de um delineado. Mas isso é prática, então para você praticar você tem que ter o produto. Agora, se você não consegue delineador líquido, um lápis delineador resolve, tá? É o mais fácil, dizem. Eu particularmente não gosto. Mas é o que o pessoal mais tem facilidade, então é o provavelmente que você mais vai ter facilidade também. Eu só não indico o delineador em gel, porque o delineador em gel, para você poder usar ele, você precisa de um pincel delineador também. E às vezes você precisa de um diluidor também, porque tem delineador em gel que ele fica muito seco, então você precisa de um diluidor. E aqui no começo, como a gente não quer gastar muito, vai sair uma continha um pouquinho mais alta, esse combinho aí de 3 produtinhos. Então, um lápis delineador ou um delineador líquido para você ir aprendendo ali. E aí quando você tiver mais jeito e quiser comprar um delineador em gel que dura mais, você consegue usar ele com mais facilidade, sabe? Até porque usar o pincel delineador é mais difícil do que usar o lápis delineador, por exemplo, tá? Agora um produtinho que para mim não pode faltar nunca é a máscara de cílios, porque ela dá muito acabamento para sua maquiagem. Quando eu digo muito acabamento, é muito acabamento mesmo, tá? Ela faz muita diferença ali na hora de finalizar a sua maquiagem. Então, vê ali uma máscara de cílios que você gosta. Vai testando máscara de cílios com volume, máscara de cílios que é longa. Claro, compra um, usa, compra outro, depois você usa. Não precisa comprar todos de uma vez. Dá uma olhadinha aí nos seus cílios, vê o que você gostaria que ele fosse, se ele fosse mais cheio ou se fosse maior, e escolhe pensando nisso. Mas uma máscara de cílios você tem que ter aí na sua necessaire, tá? Porque ele vai fazer muita diferença na sua maquiagem. Por último, um spray fixador. Eu sei que às vezes spray fixador a gente acaba deixando pra comprar depois, porque não é tão barato, mas se você quer que a sua maquiagem dure o dia todo, um spray fixador vai fazer diferença sim, tá? Você vai se sentir mais segura usando ele. Então é uma opção pra você ter aí na sua listinha. Se você não tem dinheiro agora, tudo bem não comprar, mas tenta comprar o quanto antes, porque ele faz diferença sim no acabamento da sua maquiagem também. Agora vamos falar de esponjinha e pincéis, porque a gente precisa aplicar todos esses produtos no nosso rosto. Vou começar com o que a gente mais conhece, que é a esponjinha. Ela é muito boa para quem tá iniciando, porque ela ajuda a controlar ali a quantidade de produto que é cremoso ou líquido. Então você consegue usar ela para aplicar a base, aplicar o corretivo e até fazer um bakezinho com pó, tá? Encaixa, sabe? Mas se você não quer sujar a sua esponjinha, que é algo com mais precisão, pra aplicar o pó, você pode usar essas almofadinhas aqui, ó. A minha é a da Melu, é bem baratinho, acho que foi 10 ou 15 reais. E ela é muito boa pra fazer bake no rosto, principalmente aqui, ó, na parte de baixo dos olhos. Encaixa direitinho, eu gosto muito dessa esponjinha. Mas, como eu disse, esponjinha, essa daqui, ó, essencial, você não precisa ter essa, só se você quiser muito. Uma esponjinha que não seja muito macia, ó, nem muito dura, porque vai ser estranho, sabe? Quando ela é macia demais, parece que não aplica o produto. Quando ela é dura demais, é difícil de aplicar produto também, tá? Então, escolhe aí uma esponjinha legal pra você usar. As esponjinhas da Oceane são muito boas. Assim, todas que eu tenho, nunca deu problema, eu gosto bastante. Então, uma esponjinha vai te salvar. Agora, nós vamos falar de pincéis. Primeiro pincel de pó. Se você não quer fazer uma pele muito pesada e colocar baking ali com uma esponjinha de pó no seu rosto, um pincel de pó já vai passar o pó inteiro
inteirinho no seu rosto, tranquilo, você até consegue passar blush com ele se você quiser. Então um pincel de pó tem que ter aí na sua bolsinha. Segundo pincel chanfradinho, porque você consegue passar tanto o contorno quanto o blush no seu rosto. Você não precisa de um pincel só de blush, a não ser que você queira muito. Então tudo bem, pode comprar. Mas se o caso é guardar dinheiro, esse pincelzinho aqui já serve para os dois, tá? Inclusive, se você tem que pegar com um pontinho aqui, ó, o iluminador, você consegue sim encaixar ele aqui para poder passar. Agora, para os olhos, vamos falar do pincel que ele é pincel para sobrancelha. Ele é mais para uma escovinha para escovar sua sobrancelha, mas se você quer aprender a preencher sua sobrancelha, você pode usar a sua cor de contorno e o chanfradinho dele para poder contornar sua sobrancelha e ir aprendendo a desenhar ela, tá? Então esse pincelzinho aqui, ó, ele é muito versátil, você vai usar bastante. Claro que se você não quiser usar para sobrancelha, esse lado do chanfradinho você consegue fazer delineado, tá? Mas aí a gente tá falando de delineador em gel. Então assim, para sobrancelha ele é bem melhor. Agora pros olhos, não tem segredo, gente. Pincel médio e pequeno. Coloquei o pincel grande aqui porque normalmente vem um kitzinho, né? E a gente sabe que o pincel grande sempre vem. Ele é muito bom para aplicar iluminador também. Somente aqui, ó, na parte perto dos olhos, no alto da maçã, no nariz, sabe? Encaixa direitinho. Mas se você tem mais espaço de pálpebra, o que não é o meu caso, ele também você vai usar para esfumar assim. Como eu tenho um pouco espaço de pálpebra, os dois pincéis que eu uso são esses, gente. É basicamente isso aqui. Pincel médio para espalhar todas as sombras onde eu quero e pincel pequeno para poder dar acabamento. Se você olhar aí a maioria dos meus vídeos eu uso esses dois pincéis, tá? Então assim, é o que você precisa para fazer seu olho aí no começo. Depois se você quiser ir comprando kits, descobrindo outros tipos de pincéis para ver como funciona, é legal você testar. Lembrando que não é porque é pincel de sombra, quer dizer que você só vai passar sombra, entendeu? Eu uso o pincel grande para poder passar iluminador o tempo todo. Então assim, não é porque o pincel serve para aquilo, quer dizer que você só pode usar para aquilo. Você pode usar para outras coisas, tá? Então, ficou aí a minha dica de pincéis de olhos para vocês. Não vou indicar kit de pincel agora, porque eu acho que não vale a pena. Já comprei muitos kits antes e eu confesso para vocês que eu quase não uso eles. Então, assim, pro início não vale muito a pena. Só se depois você quiser descobrir outros tipos de pincéis, deixar sua maquiagem mais elaborada, aí tudo bem. Mas por enquanto não precisa de kit de pincel, não. Bom, vou deixar um bônus aqui, ó, paletinha de sombra. Se eu for indicar uma paletinha de sombra pra você começar, eu indico tons neutros, porque é o que a gente sente mais confortável normalmente. A não ser que você já adore cor e use bastante. Os tons neutros, eles ajudam mais. Obviamente, como eu disse, não precisa pra agora. Mas, se você quer uma paleta de sombras, não tenho dinheiro pra isso, quero gastar com isso, uma paletinha de tons neutros ou uma paletinha da cor que você mais gosta, que você sabe que vai usar sempre, tá bom? Bom, gente, terminamos o vídeo. Por hoje é isso, as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham notado aí os produtinhos e que isso te ajude a iniciar na sua automaquiagem, que você aproveite esse momento, porque a maquiagem é pra você se divertir também, não só pra você se sentir mais bonita, mas pra você se divertir enquanto está ficando mais bonita, se sentindo mais bonita, tá? Então o vídeo é esse, um beijo e até o próximo vídeo.